Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Muito boa noite. Deus abençoe você que nos visita também. É muito bom vê-los aqui conosco, separando esse momento, essa noite tão agradável, a qual Deus já falou tão profundamente aos nossos corações, não é? Como Deus testificou conosco acerca daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Estamos aqui alegres, vibrantes, sorridentes, por que não dizer, pelo que Jesus fez por nós ali naquela cruz. Estamos no domingo de Páscoa, onde comemoramos a ressurreição de Jesus. E nós vamos estar vendo esse texto de Marcos, capítulo 16, e vamos ler a partir do verso 1, que vai falar um pouco sobre esse episódio da sua ressurreição. Então, preste atenção na sua Bíblia, acompanhe a leitura comigo. Passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós, para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. E estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma, e 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito ao que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Senhor, a tua palavra foi lida, ó Pai, neste momento. Ó Deus, que ela toque os nossos corações. E que, ó Pai, a verdade da ressurreição de Cristo possa impactar as nossas vidas. Porque o túmulo está vazio. O Senhor ressuscitou. Nós temos vida por conta disso. Gera vida aqui, ó Pai, àqueles que ainda não têm. Renova, ó Pai, aqueles que precisam ser renovados pelo Senhor. E fale poderosamente, testifique no nosso coração, continue falando conosco. Já temos visto aqui, ó Pai, o mover do Senhor. Ó Deus, os cânticos, o teatro que foi aqui, ó Pai, encenado. Que, ó Pai, privilégio tivemos nessa noite, ó Pai, de estarmos aqui e ver, e ouvir, e sentir, e crer tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Continue a falar conosco, porque o Senhor tem ainda um pouco mais a falar. Muito obrigado. Ó Deus, eu me coloco à tua disposição tão somente, e coloco os meus irmãos com os ouvidos atentos e o coração inclinado a ouvir a tua palavra nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, Jesus estava num período aqui onde acontecia uma grande festa. E a festa que acontecia naquele período que Jesus foi para Jerusalém,
aonde ele foi capturado pelos seus algozes, aonde ele teve ali aquele momento, a qual foi de caminho até a cruz, e na cruz ele morreu, padeceu, e ele ressuscitou. Tudo isso aconteceu no período da Páscoa. E vale lembrar-nos de que a Páscoa é uma festa judaica e estabelecida por Moisés em lembrança daquilo que Deus fez na libertação do povo ali no Egito. O povo estava cativo em torno aí de 400 anos, e Deus então levanta um homem chamado Moisés, para que Moisés então fosse até o Egito, e ali no Egito ele libertasse o povo que estava cativo. Deus queria libertar o povo dele. Então Moisés tem essa empreitada, ele vai, e Deus então, para acabar com a dureza do coração de Faraó, Deus envia pragas no Egito. E nós vamos perceber que a última praga foi justamente aquele episódio ao qual os primogênitos dos egípcios vieram a morrer. Por quê? Por conta do anjo da morte que passava, iria passar ali, e passou entre os hebreus, e passou também entre os egípcios. Porém, aos hebreus nada aconteceu. Por quê? Por conta do cordeiro que foi morto, e o sangue do cordeiro foi colocado nos umbrais da porta, e o anjo então, ao ver o sangue ali na porta, passava direto, e não afligia a casa daqueles que tinha a marca, o sangue ali naquele lugar. E essa palavra Páscoa vem justamente do hebraico, que é Pessar, que significa passar por cima. O anjo da morte passa por cima, mas o sangue do cordeiro não permite que o anjo faça nada com aqueles que estão naquela casa marcada pelo sangue. Existia um propósito incrível de Jesus ter ido para a cruz, morrido, ressuscitado, justamente no período da Páscoa. Jesus queria ensinar algo ao povo, aos seus discípulos. No entanto, que na quinta-feira, quando ele estar ali junto com os seus discípulos, na ceia, na sua última ceia, e era costume dos judeus matarem um cordeiro e servir aquele cordeiro pascual. E Jesus então abre mão dessa comida, e ele então pega o pão e pega o vinho, simbolizando o seu corpo e o seu sangue. Jesus estava ensinando para o povo de que a partir daquele momento da sua ida para a cruz, ele estaria sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus estando em nós, o anjo da morte passa e não faz nada conosco. O diabo não tem mais poder sobre nós. Amém? E Jesus na cruz, ao ressuscitar o terceiro dia, ele também diz: e nem a morte tem mais poder sobre você. Porque ele venceu a morte na cruz. Porque ele venceu a morte na cruz. E se ele venceu a morte na cruz, nós nele venceremos também. Venceremos. Essa é a verdade, amados, da Páscoa. Isso é a verdadeira Páscoa que precisa encantar o nosso coração. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu por mim e por você, e que tem a solução para o mundo. O mundo busca a paz, mas ela não vai encontrar, porque a paz só é encontrada em Jesus Cristo, no Salvador, no Senhor Jesus, morto, mas ele não fica ali, ele ressurge. Irmãos, nós estamos diante de um texto de Marcos, que dentre os evangelhos, é aquele que enfatiza mais a questão da incredulidade. Se vocês perceberam na leitura, ninguém acreditava naquilo que estava acontecendo. As mulheres foram ao túmulo e não estavam acreditando. Elas então foram contar para os discípulos, eles não acreditaram. Os discípulos que foram para o caminho de Emaús, saíram de Jerusalém,
e foram caminhando a Emaús, eles não estavam acreditando, por isso que eles saíram. Jesus apareceu para eles, eles passaram a acreditar, voltaram, e os discípulos não acreditaram. Então nós estamos diante de um texto de que realmente enfatiza a incredulidade em primeiro momento, que depois, é óbvio, ela vai se transformar em credulidade. Por isso que a gente está diante, amados, de um episódio sobre a verdade da ressurreição. A ressurreição foi verdadeira, genuína, embora muitos levante várias teorias em relação à ressurreição. Tem gente que diz que Jesus não morreu, na verdade. Ele teve um mal súbito, e ele então foi colocado ali no túmulo, e ele acordou do mal súbito. É uma loucura. Como é improvável isso, até porque Jesus estava ferido, fraco, e como é que Jesus iria remover uma pedra? É impossível. Tem gente que crê nessa teoria. Tem gente que diz que, na verdade, o corpo de Jesus foi, na verdade, ele não ressuscitou, ele foi roubado. Os discípulos de Jesus roubaram o corpo e levaram embora, para acabar com as evidências, não é? Lorota, amados, lorotas, pura invenção, até porque pode o presidente mais poderoso desse mundo entrar aqui nesse lugar e dizer que a ressurreição ela é uma mentira, é uma falácia. Pode dizer o que for, mas nada vai testificar tão profundamente em nós aquilo que Cristo fez no nosso interior. Nós cremos, amados, porque a palavra diz, nós cremos porque realmente aconteceu, nós cremos porque fomos alvos da graça do Senhor. Fomos alvos da graça do Senhor. Quem era eu antes de Cristo? Quem era você? Estávamos aí à sorte, como diz a expressão, jogados ao léu, não é? Mendigando por aí, vivendo dissolutamente. E essa graça me alcançou de tal forma que eu não resisti, porque aquilo que Jesus me deu, a vida que Ele me dá, eu não quero outra. Por isso que você não pode desistir, por isso que você não pode fracassar, você não pode olhar para trás, porque aquilo que Cristo fez por você é suficiente. Ninguém precisa dizer nada, a Bíblia já diz, e isso testifica no seu coração e na sua vida. A ressurreição de Cristo foi real, trazendo vida aos que creem. Aqueles que não creem, realmente, vai continuar na incredulidade, levantando teorias das mais diversas, mas para aqueles que creem, a ressurreição faz total sentido. E nós vamos ver, amados, o espanto da ressurreição. O que a ressurreição causou? E ela causou um espanto àquelas mulheres. Nós vamos perceber nos versos 1 e 2, que as mulheres estavam aqui respeitando a tradição judaica, por isso que disse, né, passado o sábado, elas respeitam a tradição judaica, que proibia justamente fazer alguma coisa no sábado. Isso vai ser testificado no verso 2, que diz, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Ou seja, para o judeu, um dia para o outro, ela ocorre a partir do pôr do sol e do nascer do sol. Então, o pôr do sol aconteceu, ele se pôs, é o outro dia. Quando ele amanhece, é o outro dia. Então, vai do pôr do sol até o nascer do sol. Por isso que essas mulheres respeitaram o sábado. E elas, então, respeitaram aquilo que era tradição, aquilo que elas criam. Mas é interessante, amados, que essas mulheres, como elas não acreditavam naquilo que Jesus havia já dito, elas continuaram a sua vida comum, elas continuaram o processo natural. O que se faz com o morto? Você prepara o corpo, não é isso? Para ser sepultado. Então elas dão curso à sua vida, e elas dizem aqui, o texto diz, verso 1, que elas compram aromas para embalsamar Jesus. Esse embalsamar não é esse embalsamento que você está pensando, não. Isso era
com os egípcios. Aqui é a questão do bálsamo, que era uma especiaria misturada com óleo, e elas iriam então ungir o corpo de Jesus. Então esse embalsamá-lo aqui é por conta do bálsamo, e não por conta daquilo que os egípcios faziam. E elas então compram esses aromas para poder fazer isso com o corpo de Jesus. Na ideia, na cabeça delas, Jesus havia morrido, e isso já era determinante. Quem crê que Jesus iria ressuscitar, não compra aromas e bálsamos para poder ir lá no túmulo ungir o corpo de Jesus. Elas tinham ainda sua mente naquilo que estava posto diante delas, a morte de Jesus. Elas estavam crendo nisso, crendo exatamente nisso. Porém, amados, não havia tempo hábil para aquelas mulheres fazer isso na sexta-feira, quando Jesus havia morrido. Não havia tempo hábil, e Lucas vai nos informar sobre isso, em que, capítulo 23, verso 54, era o dia da preparação e começava o sábado. Aqui nós vamos perceber o episódio em que um homem, chamado José de Arimateia, ele suplica o corpo de Jesus junto a Pilatos, e Pilatos fica ali enrolando para poder entregar o corpo. Ele fica naquela situação: morreu mesmo Jesus? Não sei não. Vai lá ver se ele morreu mesmo. Ele não estava querendo entregar o corpo, mas José de Arimateia estava ali no pé dele. E alguns comentaristas dizem que ele entrega o corpo faltando mais ou menos umas 3 horas para poder chegar ao sábado. Não havia tempo hábil. O que José fez? Enrolou Jesus no pano, no lençol, e foi para o túmulo, para Jesus ser colocado lá antes do sábado. E aquelas mulheres, então, provavelmente compram as especiarias na sexta, aguardam o tempo do sábado, e no dia pela manhã, no primeiro dia, que é o domingo, elas vão lá para poder fazer o trabalho que elas estavam propostas a fazerem. Seguir a vida normal, seguir a vida corriqueira, ir lá e preparar o corpo de Jesus. Mas é interessante, amados, que eu vejo um amor nessas mulheres, não é tão grande por Jesus. Elas amavam a Jesus, e elas queriam dar um sepultamento digno a Ele. E elas, então, começam a bolar uma ideia, já estavam pensando como tirar a pedra que estava sobre o túmulo. E elas, no verso 3, diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Quem? A pedra é pesada. Elas eram mulheres e não tinham força suficiente, embora tem mulheres que têm força de um brutamontes. Mas no caso aqui, pelo jeito, elas não tinham tanta força assim. Estavam ali tentando ver como é que vamos fazer. Como é que vamos fazer isso? E aquelas mulheres, elas sabiam onde Jesus estava sepultado. Por quê? Porque elas acompanhavam todo o desfecho da crucificação e sepultamento. Se você reparar no verso 47, volta aí, no verso 47, diz: ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Então elas observaram, elas sabiam onde Jesus estava sendo colocado. Mas, amados, quando elas chegam no túmulo, no verso 4, elas olhando, elas viram que a pedra já estava o quê? Estava o quê? Removida. E era muito grande. Elas são tomadas de um espanto tremendo aqui. E elas ficam atemorizadas. E Mateus vai dizer, e Lucas, ou melhor, Marcos não relata isso, mas Mateus relata que houve um terremoto aqui. E um grande terremoto, o anjo foi e retirou a pedra da frente da porta da entrada. Marcos também não relata sobre a presença dos guardas. Existiam guardas oficiais guardando ali a entrada do túmulo. A empreitada dessas mulheres era algo terrível. Elas teriam que passar pelos guardas e teriam que ainda ter força para poder tirar a pedra. Mas o anjo, conforme Mateus diz, o anjo, um terremoto acontece, o anjo vai e tira a pedra. E ela é removida. E aí aqui existe esse episódio, onde o verso 6, elas ficam ali atemorizadas, surpreendidas no 5, no 6, o anjo diz: não vos atemorizeis,
buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Mas ele ressuscitou. Ele não está aqui. Vede o lugar onde ele tinha posto. Hoje informa aquelas mulheres que Jesus não estava mais ali. Ele, na verdade, havia ressuscitado. Mas o verso 7 é também muito interessante, porque nós temos o primeiro id. A gente costuma pensar no id, que vemos aqui no verso 15, Mateus também, no final, capítulo 28. Mas o primeiro id, para anunciar, está aqui, o anjo dizendo para a mulher, Maria, para as mulheres, e Maria Madalena estava ali. E o anjo diz, mas ide, e dizer aos seus discípulos, elas precisariam ir contar a novidade, as boas novas da ressurreição. E aí eles dizem mais, diz isso aos discípulos, e diz também a Pedro. Por que Pedro? E é interessante pensar, e creio, eu e alguns comentaristas também creem assim, de que Jesus fez questão, ou Marcos fez questão de relatar sobre essa questão de Pedro, justamente porque Pedro havia negado Jesus. Então Pedro, de repente, ele poderia ser discriminado, ser de alguma forma chacoteado, mas o anjo diz, olha, fala aos discípulos e fala especificamente a Pedro, até porque também Pedro era um líder, e Pedro viria depois a ser o líder da igreja. Em Atos dos Apóstolos nós temos Pedro sendo o discípulo, o apóstolo principal dos primeiros capítulos, e depois nós vamos ver Paulo. Pedro precisaria estar aqui sendo enfatizado, e o texto faz questão de mostrar isso. E aí saindo elas fugiram do sepulcro. Eu fico a imaginar aquelas mulheres correndo mesmo de pavor, porque elas foram para lá para seguir a sua vida normal, lembra? Corriqueira, vamos lá, vamos ungir o corpo de Jesus, para ele ter um sepultamento digno, mas chega lá, ela encontra um anjo, e mais do que isso, não encontra o corpo de Jesus, aquelas mulheres, vê o anjo falando com elas. Não é comum o anjo falar com alguém. O anjo fala com você, já falou? Deixa quieto, deixa quieto, a gente não tem polêmica aqui, essas questões de anjo e tudo mais é difícil, mas é comum, amados, um anjo aparecer e falar com você. Temos várias aparições nos relatos bíblicos, é fato, mas elas ficam com muito medo, temor mesmo, assombro, e o texto diz que elas ficaram possuídas de temor e de assombro, medo. E aí o que elas fizeram? Elas tinham uma mensagem para falar, elas tinham uma mensagem para proclamar, mas o texto diz, no finalzinho do verso 8, elas nada disseram a ninguém. Nada disseram a ninguém. Aquelas mulheres fracassam primeiro id da pós-ressurreição de Jesus, foi um fracasso. Aquelas mulheres fracassaram. E é impressionante isso, porque ninguém havia dado crédito ao que Jesus já havia ensinado. E preste atenção, Marcos capítulo 14, verso 28, nós vamos ver Jesus falando com os seus discípulos. Diz assim, mas depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós para a Galileia. É interessante que Jesus jamais deixa de cumprir aquilo que ele promete. Jesus havia dito para eles que ele iria ressuscitar e ele estaria indo para a Galileia. Acontece tudo isso, ele morre, ele ressurge, os discípulos vão dispersos, vão choramingar, porque o texto vai dizer isso, ninguém acredita, todo mundo segue a sua vida normal, mas Jesus continua com a mesma convicção de que ele iria ressuscitar como ressuscitou, e ele estaria indo para a Galileia. E o anjo diz isso e confirma a palavra de Jesus, diz para os discípulos, diz para Pedro, que eu vou cumprir aquilo que eu já havia dito antes. A mensagem de Jesus, ela precisa causar uma profunda convicção no nosso coração. Se Jesus diz algo, ele vai cumprir. Se Jesus promete, ele vai estabelecer o cumprimento de todas as coisas. E a ficha ainda não havia caído nessa aparição do anjo.
E tudo começa a mudar, amados. Tudo começa a mudar quando o próprio Senhor Jesus aparece. Quando o próprio Senhor Jesus vem e tem uma intimidade pessoal com alguém. Aquelas mulheres, elas então têm o impacto da ressurreição. No verso 9, havendo ele ressuscitado de manhã, cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro para Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. A primeira aparição de Jesus foi para uma mulher que é uma ex-endemoniada. Maria Madalena então tem o privilégio de ser a primeira a ver o Senhor Jesus ressurreto. Isso é interessantíssimo, porque Jesus poderia ter aparecido para tantas pessoas importantes. Talvez, se você estivesse no lugar de Jesus, você iria querer aparecer, não sei, para o governador não, está em baixa, né? Não vão tirar a política de cena. De repente você queria aparecer para aquela pessoa da sociedade que desponta, muito conhecida. Talvez eu e você iríamos, no primeiro momento, ir lá para Pilatos. Olha, Pilatos, eu não te falei, ó, olha aí, ó. Sou eu, Jesus, aquele que você não deu crédito. De repente Jesus iria para o Sinédrio. Olha aí, ó, vocês estão me negando, vocês me mandaram para a cruz, olha aqui, eu ressurgi. Mas Jesus aparece para uma mulher que havia sido alvo da graça do Senhor. O que nós aprendemos com isso, amados? De que Jesus, ele é alguém que se importa até mesmo com mais a humilde que exista na face da terra. E ele dignifica aqueles que são humildes. A primeira aparição de Jesus foi para uma mulher que não era considerada no tempo bíblico, e ainda há alguém que provavelmente também foi uma prostituta, alguns dizem isso, alguém que a sociedade não dava crédito, mas ele aparece para elas. A palavra de Deus diz que Jesus veio para aqueles que precisam dele. Jesus não vem para aqueles que são autossuficientes. Ele até vem, mas o autossuficiente nunca vai reconhecer a ressurreição de Jesus e nunca vai reconhecer o Jesus ressurreto no seu próprio coração, porque são muito autossuficientes. Jesus então queria se demonstrar para aquela mulher, e elas então passam a acreditar, porque agora elas saem num salto só, verso 10, elas partem e vão até os discípulos para anunciar àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, e preste atenção nesse termo, aquelas mulheres saíram para anunciar àqueles que teriam sido companheiros de Jesus. Na cabeça delas, o que acontece? Eu vou falar para aqueles que andavam com ele. Até porque essas mulheres, amados, o ministério delas era acompanhar Jesus também, dando suporte. Jesus e seus discípulos andavam de cidade em cidade, pregando o evangelho, e essas mulheres estavam sempre próximo de Jesus, ajudando de alguma forma. E elas então sabiam quem eram os seus discípulos, sabiam em quem elas poderiam contar, e esses então, que ela contaria, iriam acreditar de imediato. Por isso que o texto é enfático. Vou contar para aqueles que são companheiros de Jesus. Mas como é que eles estavam? Né? O verso final do 10 diz, eles estavam o quê? Tristes e choravam. Os discípulos não acreditaram em Jesus. Eles estavam tristes, eles choravam. Se eles tivessem acreditado na ressurreição em primeiro momento, eles precisariam ter alegria no coração. Eles precisariam ter regozijo e não ficar tristes, e não ir para os seus afazeres e voltar para a sua vida comum. Mas aquela mulher vai, mas a sua ida também não surte efeito. O verso 11 diz que esses, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Não acreditaram. Aqueles que andavam com Jesus também não estavam acreditando. Nós vamos perceber, amados, na segunda aparição agora, o verso 12, e depois disso manifestou-se em outra forma 2 deles que estavam de caminho para o campo. Aqui é um episódio que você conhece muito bem, e Lucas, que vai ressaltar, Lucas 24, 13 a 35, que vai dar os desdobramentos, não é? Desse episódio, desses discípulos indo para Emaús.
E Marcos apenas cita eles aqui. E nesse episódio Jesus aparece ali, eles não reconhecem Jesus. O texto vai dizer que Jesus aparece de outra forma, não é da mesma forma que Jesus estava antes da sua morte, é um corpo glorificado, de alguma forma diferente. E ele aparece, ninguém acredita, e Jesus começa a caminhar com eles, e eles começam a falar daquilo que havia acontecido, e Jesus ali com eles, e aí Jesus começa a pregar para eles. E eles então chamam Jesus para estarem em suas casas, e Jesus vai. Naquele episódio em que Jesus parte o pão com eles, um estalo acontece. E eles começam a pensar de que o coração deles estava queimando com as palavras de Jesus. E eles então, repentinamente, entendem de que era o próprio Cristo que estava caminhando com eles. E o que eles fazem? Eles voltam. Eles voltam para falar com quem? Com aqueles que eram companheiros de Jesus. Só que eles vão, contam. Verso 13, anunciam aos demais, mas também estes dois, eles também não deram crédito. Não deram crédito. Eles não acreditaram. E aí nós vamos ver, no verso 14, finalmente aparece Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto o já ressuscitado. E é por isso que depois disso Jesus vai dizer para eles, versos 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E Jesus faz uma repreensão aqui, ele repreende a dureza de coração dos seus discípulos, por isso que ele vai dizer que bem-aventurado é aquele que crê sem ver, existe um episódio que Tomé não está junto com os discípulos, quando Jesus aparece pela primeira vez, por isso que Tomé não acredita, e ele vai dizer o que? Olha, eu tenho que ver o buraco, eu tenho que ver as suas mãos, né? E aí depois de 8 dias depois, é que Jesus vai estar com ele, e tudo mais, aquele episódio, ele passa a crer. E aí, queridos, nós precisamos entender de que é possível alguém estar caminhando, seguindo a sua vida normal, e não dar crédito ao que Jesus é, o que Ele fez, e sobre a sua ressurreição. Tem muita gente que pode até acreditar intelectualmente, mas ainda não tiveram uma experiência profunda com Jesus, porque quando Jesus aparece, tudo fica claro. Quando Jesus se revela, ninguém fica na escuridão. Jesus precisou se revelar àquelas mulheres, e elas passaram a crer. Jesus precisou se revelar àqueles discípulos que estavam saindo de Jerusalém. Acabou, o mestre morreu, Jesus, tudo aquilo que ele disse, acabou agora, vou embora. Jesus, quando aparece a eles, a vida deles muda. Jesus, quando aparece aos seus discípulos, eles passam a ter um sentido na vida, porque o verso 15 e 16 nada mais é do que os discípulos sendo encharcados por uma missão que eles passariam a ter a partir daquele encontro com Jesus. A gente está estudando Atos, e Atos está informando tudo aquilo que aconteceu com os discípulos depois de que Jesus apareceu para eles. Eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram preenchidos de tal maneira que a tristeza relatada aqui no verso 11, verso 10, que o choro que eles estavam aqui se dissipou, e agora eles passaram a crer na ressurreição, e mais do que isso, a pronunciar, a propagar a ressurreição em todos os cantos, em todos os lugares. Eles passam a ter um sentido na vida, um sentido na vida. Aí eu quero comentar com você 1 Coríntios capítulo 15. O capítulo 15 de 1 Coríntios é o maior documento que Paulo escreve, que aparece nas Escrituras, que fala sobre a ressurreição de Jesus. É o maior documento que fala sobre isso, exaustivo até, falando justamente
sobre a ressurreição de Jesus. Paulo está indagando ali os coríntios, porque eles tinham a filosofia grega como fundamento de suas crenças. E essa filosofia estava muito bem embasada na igreja. E Paulo, então, começa a indagá-los. E o pensamento grego diz de que o corpo, ele realmente não serve para nada. A alma, sim. Então, na verdade, quando alguém morre, ela está sendo liberta. A alma está sendo liberta de um corpo que é mau. Só que Paulo começa a questioná-los. Como é que pode? Vocês creem na salvação da alma, mas ela veio através de Jesus, do corpo dele ressurreto. E Paulo então coloca o dedo na ferida. E eu quero tratar com vocês agora, caminhando para o fim, fazendo algumas aplicações, em cima do capítulo 15, e vamos ver os versos 3 e 4 até o 8, que a ressurreição foi real, porque as Escrituras confirmam a morte de Jesus e a sua ressurreição. Abra lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Versos 3 e 4. Não sei por que abri em Atos 15. Por que será, né? Acostumado a pensar Atos, a estudar Atos. Fui para Atos, mas é 1 Coríntios 15. Olha o que Paulo vai dizer àqueles irmãos ali. Vou começar no verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aí o 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o quê? As Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição foi real, porque as Escrituras dizem que Jesus ressuscitou. A ressurreição também é real, porque as testemunhas tiveram testemunhas oculares. O verso 5 vai nos dizer isso. E Jesus apareceu a quem? A Cefas, que é Pedro. Depois apareceu aos 12. E aí o verso 6, depois visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Você imagina? É interessante porque, se você fosse escrever alguma coisa, algum documento, para comprovar a sua veracidade, preste atenção nisso. Para você que vai escrever algum documento, ou queira escrever algum documento, e você quer provar a sua veracidade, o que você vai escrever nesse documento? Só as coisas que enfatizam, que testificam que ele é real, correto? Você vai fazer isso. Agora, a Bíblia é tão verdadeira, que ela descreve a realidade, e ela também coloca as dúvidas que os discípulos tiveram. Se alguém quisesse impor alguma coisa para alguém, não faria o que a palavra de Deus fez. Mas ela fez questão de mostrar que houve um processo, que houve um momento de incredulidade dos discípulos, daquela mulher, a Maria Madalena. Então, amados, o que a Bíblia diz é verdade, porque ela não esconde nada. Até mesmo aquilo que seria um defeito, entre aspas, ela relata, porque ele é um livro verdadeiro. É um livro verdadeiro. E aí as testemunhas oculares enfatizam isso. No verso 7, no verso 6 vai dizer que Tiago também foi visto por ele. E por fim, Paulo também teve a sua experiência com Jesus. E por lembrar de Paulo, antes de ser Paulo, ele foi Saulo, perseguidor da igreja. Nós vimos na quinta passada sobre isso. Depois da morte de Estevão, Saulo continuava assolando a igreja.
Mas Saulo era alguém que cria nas leis de Moisés. Saulo cria no Messias que iria vir, embora não iria nunca imaginar que o próprio Cristo seria ele. Mas Saulo teve a sua experiência quando, mais uma vez, Jesus apareceu para ele. Grave isso na sua mente. Quando Jesus aparece, tudo muda. Jesus transforma. Quando Jesus aparece, ele traz novidade de vida. Ele transforma o homem pecador, o homem escravo do pecado. Ele liberta. Ele liberta. Ele tira esse homem do lamaçal do pecado. Ele dignifica o homem. Quando há, então, essa experiência com Jesus, com o seu aparecimento, tudo faz sentido na vida do ser humano. Tudo faz sentido. E algumas aplicações que eu quero fazer. É possível alguém viver a vida toda sem, de fato, acreditar na ressurreição de Jesus. Repetindo, a menos que Jesus apareça para tal pessoa. Ninguém havia acreditado. Mas quando Jesus apareceu, tudo fez sentido. A ressurreição de Cristo é o seu grito de triunfo sobre a morte. É a prova cabal de que sua morte foi eficaz. Seu sacrifício vicário foi perfeito. E de que a porta da esperança está aberta para todos nós. Hernandes Dias Lopes diz isso. E ele fala de que o sepulcro, o túmulo vazio, é o berço da igreja. O túmulo vazio é o berço da igreja. O fato do corpo de Jesus não estar ali naquele túmulo significa de que a sua ressurreição foi verdadeira e ela passou a ter sentido e significado para cada um de nós. A ressurreição de Jesus estabeleceu uma nova vida aos que creem. Você não estaria aqui, meu irmão, minha irmã, se Jesus não tivesse ressuscitado. Você não estaria aqui. Imagina onde você estaria. Alguns caídos nas esquinas da vida, outros se drogando por aí, algumas se prostituindo nas esquinas da vida. Mas a ressurreição, ela traz esperança para o sedento de alma. Jesus é o sentido da nossa vida. Jesus é o sentido da nossa vida. Por isso que a ressurreição faz sentido. O choro dos apóstolos foi trocado pela alegria de cumprir a missão de anunciar o Cristo ressurreto. E não adoramos o Cristo preso na cruz, nem o Cristo vencido pela morte. Jesus ressuscitou. Ele está à direita de Deus, de onde voltará com grande poder e glória, e ele irá buscar a sua igreja para viver triunfantemente junto dele. O que nós precisamos entender, e o que você precisa entender, primeiro, você que já tem caminhado com Cristo, você que já tem sua vida entregue a Ele, permaneça, não olhe para trás, não deixe com que nada apague aquilo que Cristo fez por você na cruz. Não seja um ignorante no sentido de ignorar a ressurreição de Jesus, porque é possível o crente relaxado, displicente, negar a ressurreição de Jesus no sentido de ter uma vida plena nele. Mas se você está nesse auditório e nos ouve, me ouve nessa noite, e você ainda não conhece a Jesus, não teve uma experiência com Ele, você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entenda de que não existe sentido para a tua vida se não for aos pés do Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Às vezes você fica a pensar de que existem outras possibilidades. Sim, existe. Eu não vou negar. Mas todas elas são possibilidades que te levam para a morte e não para a vida. A palavra de Deus vai dizer em Provérbios que há caminho que para o homem parece ser bom, mas ao final são caminhos de morte. Não é errado nós comermos chocolate no período da Páscoa.
Tem crente que não come, faz um regime, né, forçado. Não é errado isso. Não é errado você estar com a sua família almoçando junto, mesmo que ele ou ela, seus pais, tenham feito um peixe. Não importa. O que importa para nós, amados, não é ficar batendo de frente com essas teorias, que só traz desgaste, só traz inimizade. O que nós temos que fazer, mais do que nunca, é dizer de que Páscoa é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado da humanidade. E por isso eu vou comemorar. Vou até comer chocolate, mas a minha mente vai estar em Cristo, no Cordeiro Pascual, naquele que entregou a sua própria vida por morrer por nós. Esse é o sentido da vida, esse é o sentido da Páscoa. Esse é o sentido da nossa vida. Me emociona, amados, ver uma peça como essa que vimos nessa noite. Me emociona ver um Cristo que cumpre com o seu propósito de redimir o homem e a humanidade. Porque eu estava lá e hoje não estou mais. Porque você estava lá e você não está mais. Tudo fez sentido na cruz. Tudo faz sentido quando Cristo passa a habitar em nós. Será que Jesus precisa ressurgir no seu coração? Será que tem alguém aqui nessa noite que se sente não merecedor ou não merecedora de Jesus? Afinal, Ele é o Filho de Deus. Mas preste atenção, é para você que Jesus veio, é para mim que Ele veio, é para os mais indignos, pecadores mesmo. É para os mais indignos, como eu e você. Pare de bater cabeça, pare de querer achar de que a vida, ela tem sentido em outros lugares. A vida só tem sentido em Cristo Jesus. Se apegue a isso, viva para Ele, viva nele o tempo todo. Segure um pouco mais. Tem irmãos que vivem tribulações, eu sei, alguns vivem mais do que outros, a vida não é fácil. Segure um pouco mais, porque a promessa de Jesus é de não ficar também lá no céu. Ele vai vir buscar a sua noiva, e isso precisa consolar o nosso coração. O Jesus ressurreto foi para o céu, mas vai voltar para buscar a sua igreja, e você precisa estar com Cristo nesse momento, porque se você não estiver em Cristo, você não vai. O mundo prega de que a gente precisa ser bonzinho para poder ser salvo. A Bíblia diz que não é pela bondade do homem que alguém é salvo, é pela graça do Senhor Jesus. Não é pelo esforço humano que alguém é salvo, é pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. É tempo de pensarmos nessa Páscoa no verdadeiro sentido. E esse verdadeiro sentido faz com que a minha vida e a sua vida também tenha sentido.